Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, prestem atenção nesse vídeo que o Fábio Porchat fez e nós já vamos comentar um pouco disso que ele falou, vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Enfim, assistam esse vídeo, é rapidinho, vai estar na sequência aqui do que eu estou falando e logo a gente volta, tá bom? Você vai votar em quem, Fábio? Pra tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 13 300 vezes. A verdade é que a gente tá lidando com um cara que é um abjeto, ele é um cara que não tem humanidade. É uma pessoa que durante a pandemia, que matou 670 mil pessoas no Brasil, ele imita gente morrendo engasgada. Ele imita isso. Ele ri disso, ele fala, eu não sou coveiro. Ele não tá nem aí pras pessoas. Ele não tá nem aí, ele não tem a menor dignidade. A gente tá falando de uma coisa que, assim, antes de a gente começar a falar de corrupção, que tem nesse governo muita corrupção nesse governo, a gente tem que falar de dignidade humana. De uma pessoa que é um ser humano, que não é abjeto, não é um cara que não gosta do outro, que provoca ira, raiva, que mente descaradamente, que agride, que fala pra mulher, você não merece ser estuprada. Olha o que ele fala pras pessoas. É isso que essa... Então, isso não é gente. Isso é subgente, isso é rato, isso é verme. E não dá pra ter um país comandado por verme. E ainda por cima um verme incompetente, um governo corrupto, porque a verdade é essa, e um cara vagabundo que não trabalha. Ele não trabalha. Ele trabalha menos que estagiário. Ele fica andando de jet ski. As pessoas estão morrendo de fome, ele não trabalha. Ele não corre atrás. Esse cara não tem agenda. A agenda dele começa a trabalhar depois do meio-dia. Quem é que trabalha depois do meio-dia no país? Ninguém trabalha depois do meio-dia no país. Todo mundo trabalha antes. Esse homem é o presidente da república de um país que está fudido. Então esse cara precisa ser tirado. De algum jeito. De alguma forma. Pessoal, vocês viram aí o que o Fábio fala, né? Ele fala de subhumano, abjeto. Eu quero pegar essa fala do Fábio. O Fábio fala com muita... Você vê que tem muito sentimento, ele está comovido quando ele fala. Eu vou vestido de estrela cantando Lula lá, apertar 300 vezes o 13. Veja, nesses últimos acontecimentos do Dom e do Bruno, o que o presidente fez? Ele foi até o Amazonas e fez uma motociata. Bom, primeiro vamos lá, né? O Bolsonaro nunca saiu da campanha, ele sempre se manteve permanentemente em campanha. E pior, sempre fazendo esse estilo jocoso, belicoso, que é o pior, belicoso, sempre do ódio, sempre nós, como se ele fosse a parte boa da banda contra todos os males, culpando todo mundo. Ele coloca toda a sua incompetência, né? E como o próprio Fábio fala, a sua vagabundice, porque ele não trabalha, né? Só basta pegar a agenda dele e vocês vão ver. Mas isso nem é o pano de fundo importante, né? Vamos pegar essa questão que o Fábio coloca, ele deixou 600 mil pessoas, talvez umas 200 mil pessoas não tivessem morrido se ele tivesse comprado a vacina no tempo certo, o que já seria muita coisa. Talvez não tivesse tanta gente que já entrou na fila da fome, se ele tivesse percebido, se ele tivesse tido competência e sensibilidade de não perder tempo fazendo piadinha em relação à vida das pessoas. E ele fez isso o tempo todo, dizendo que não era coveiro, e daí... Bom, mas enfim, o que eu quero pegar desse ponto que o Porchat fala, e também pegar essa questão do Dom e do Bruno, inclusive, alguém deixou escapar dizendo assim... Vamos analisar se esses restos mortais não são, se são mesmo do Bruno e do Dom. Bom, isso mostra uma coisa. Se não é do Dom e do Bruno, então significa que tem mais gente que naquele lugar já foi desovado. Ou seja, quando eles dizem que precisa ter certeza,
ali me parece que é um local de execução. Veja, nós estamos no século XXI e o Brasil continua tendo sítios de execução. Não é sítios arqueológicos, sítios de execução. Esse país ainda não se passou a limpo. Esse país continua executando seres humanos como se não fosse nada. Meu amigo Calmi sempre fala, mata um índio como se mata barata. Ou seja, mata-se pessoas por interesses como se não fosse absolutamente nada. E que isso é da nossa história e nós ainda não resolvemos, eu compreendo. Eu compreendo, apesar de não aceitar. Agora, o Fábio tem toda a razão quando ele diz não dá mais para ter um presidente da República que age com tamanha indiferença à vida humana. Eu digo que hoje, eu já disse uma vez, quando você encontrar com um bolsonarista raiz, procura não passar perto. Eu vou dizer mais. Esse bolsonarismo raiz, ele é extremamente perigoso. Ele é perigoso no sentido de que ele pode atentar contra a vida das pessoas como se nada acontecesse. Olha a indiferença que as pessoas têm tratado a vida. O Bolsonaro recentemente tentou minimizar a atuação de execução da Polícia Federal com o Genivaldo. Agora, quando ele vai para Manaus e faz uma motociata, esse sujeito, ele é um psicopata. Não é possível. E pessoas que o defendem são parecidas ou são iguais. São iguais. É como o Fábio colocou no vídeo. Não cabe nesse momento, não vamos nem discutir a corrupção. Isso é importante, mas antes da gente falar de corrupção, nós precisamos falar de dignidade humana, de sobrevivência. Então, primeiro a gente precisa resgatar essa humanidade na figura do presidente da República, dessa instituição tão importante para a nossa democracia, que é uma democracia representativa, que é um presidencialismo. Nós primeiro precisamos de uma normalidade da instituição presidência da República. Depois discutiremos todas as outras questões, porque quando a vida está em risco, quaisquer outras discussões, temas, são questões laterais. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso que todos os cidadãos que pensam criticamente nesse país, primeiro, tire esse sujeito da presidência. Tire. Para depois a gente começar a discutir novamente os pilares de uma sociedade minimamente civilizada, para se pensar em democracia, em educação, em saúde, em combate à corrupção, porque esse é o mínimo. Essa gente, não adianta você discutir racionalmente com elas. Elas não compreendem um argumento racional. Olha essa última. O Bolsonaro agora está dizendo que ele quer uma CPI, né? Da Petrobras. Gente, ele sempre soube de como funcionava a composição do preço da Petrobras. Foi modificado no governo Temer a política de preço, que eles simplesmente tiraram aquela política de subsídio, né? Os governos do PT subsidiavam o preço e por isso a gente pagava mais barato. Então, nada dessas discussões, ele faz isso para sua claque, para desviar o foco. Então a gente precisa
precisa que todos esses cidadãos críticos, que têm esperança de esperançar num país que tem jeito, primeiro a gente precisa tirar. Vamos unir todas as forças, primeiro, para que a gente volte a ter oxigênio para respirar. Tá bom? Se puderem, compartilhem esse vídeo, dê um like, inscrevam-se no canal, para que a gente continue e tenha a possibilidade minimamente de continuar falando como nós estamos falando. É isso que a gente precisa minimamente manter.